Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Você jogou numa época que se pagava muito menos do que se paga hoje em dia. Sim. Hoje qualquer lateral meia boca aí de time grande no Brasil ganha uma média, tipo, tô falando de Série A, assim, dos grandes clubes ali do G13, 14, um lateral titular de uma equipe aí ganha, se for um cara bom, ganha pelo menos uns trezentinhos. É a média ali. Sim. Isso da elite do futebol brasileiro. Mas eu também, na minha época, eu ganhava. Então. Trezentinho. Só que você ganhava no Corinthians? Já? Não, no São Caetano. No São Caetano. R$300. R$300. Caralho, só cara falei, não, é 300. 300. Então ganha R$300. Ganhava 300 mil e ia de ônibus, cara. R$300. Jogando Libertadores, viajando pra México, não sei pra onde. Não, é possível, velho. 300 conto? Tá na minha carteira de trabalho, eu tiro foto lá e te mando. Mano. R$300, pô. Então. E era 200. Quando eu subi pro profissional, os caras me chamaram. Ô, Roger, pô, tá treinando com profissional agora? Eu contei no Sambagu essa daí, o Estevão mijou de rir. Falou, pô, Roger, subiu o profissional agora, treinando profissional, nós vamos aumentar 50% do seu salário. Aí foi pra 300. Caralho, velho. Ganhava aquele falou do trezentinho, já veio na cabeça. Eu também ganhava 300, mas era reais. Não, então, e aí, cara, nesse contexto, todos, pô, você jogou em Corinthians, jogou em Flamengo, outros Corinthians e Flamengos do que são hoje em dia e tal. Mas também jogou na Europa. Tudo bem, era leste europeu, não era a parte mais rica das principais ligas do futebol europeu, mas você jogou depois na Grécia. Sim. Também acho que teve um problema lá que não te pagaram direito, né? A Grécia quebrou. Um negócio assim. Fui pra Grécia, a Grécia quebrou. Mas você teve uma carreira, pô, super bacana, jogou em seleção polonesa, e aí depois a gente se depara com a notícia de que ao você parar de jogar, você precisou trabalhar como motorista de aplicativo. Você trabalhou como Uber. Então, aí é o que eu falei de distorção de notícias, né? Não é verdade isso. Não, vou explicar explicar o contexto. É até bom quando aborda esse assunto que eu gosto de explicar, porque eu falei no momento, às vezes, eu vi uma entrevista de uma BBB aí que acho que ela deu entrevista, não sei pra Caras, não sei pra onde aí. Distorcer o que ela falou. Não, que ela falou, nossa, foi tanto conteúdo, uma entrevista de 2 horas e tal, e aí a capa da notícia foi o relacionamento dela com o Bin, foi aquela Isabelle lá, não sei qual que é, Giovana. Sim. Pô, tanto conteúdo pra falar o título da notícia, não sei o que lá, com o Bin. Então, comigo, aconteceu isso. Na verdade, assim, durante a minha carreira eu joguei em 14 clubes. 14 clubes. Desses 14, eu só recebi em dia em 4 deles. 4. Em dia. E 2 deles é São Caetano e Corinthians. São Caetano ganhando R$300 e o Corinthians, quando eu subi profissional, meu contrato, hoje não tem problema em falar, meu contrato era 3 anos, era 5 mil, 7.500, 10 mil reais. Meus 3 anos de contrato no Corinthians. Naquela época era um pouco mais dinheiro, vamos colocar como se fosse hoje, sei lá, 30 mil, 40 mil, 50 mil, enfim. Acho que menos, viu? Talvez menos, enfim, mas era 5 mil, 7 mil e 10 mil reais o Corinthians. Caralho, e aí os outros 2 que me pagaram em dia foi o Celta, onde eu fiquei só 6 meses, e o Legia Varsóvia. Foram os que me pagaram em dia, os 4 que me pagaram em dia. Então, no Legia eu consegui fazer o meu pé de meia. O Legia você ganhava em euro? Não era era em euro. É a moeda de lá, mas o contrato era feito em euro. Tá. Então, fazia uma conversão, pagava na moeda de lá, mas o contrato era feito em euro. Tá. E... Caralho, o Flamengo era aquela época que... o Flamengo a gente ficou... Finge que me paga, eu finge que joga. Na verdade, o do Vampeta foi um pouco antes, mas a gente pegou essa época. Treinava lá na Gávea. Quem era o presidente? Era o Márcio Braga. Eles tentaram fazer o Fla Futebol lá na época, de captar recurso, enfim. Foda, hein? Mas a gente chegou a fazer protesto com a música da Ivete lá, tinha o Poeira, a gente começou a gritar dinheiro, quero o meu dinheiro. A gente fazia protesto lá, quebramos o armário da Gávea lá uma época. Caralho, lá. Velho. Exatamente, chegou a ficar 3, 4 meses. Eu fui receber do Flamengo na justiça, pô. Eu saí de lá em 2004, a minha ação, acho, eu fui receber... Pingou quando? Eu fui receber em 2008, se eu não me engano. 4 anos depois. Por aí, porque aí você entra na fila de credor e tal, aí tem que esperar.
Aí na minha frente eu lembro que tinha Romário na fila de credor do Flamengo. Flamengo e o Romário jogando Fluminense estava na fila de credor lá do Flamengo para receber. Então, assim, nessa parte financeira eu acabei dando um pouco de azar. Então foram 14 clubes, 4 pagando em dia, mas desses 4, 2 eu não recebia bem pouco, que era comecinho de base. E os outros ou ainda não me pagaram ou me pagaram com atraso, entendeu? Nossa, então, assim, para você fazer um planejamento financeiro em cima disso é complicado. Então, mesmo assim, eu sempre tive uma cabeça muito boa, nunca tive problema com álcool, gastando com mulherada, nada disso. Nada disso. Só que aí, pô, fui pra Grécia, a Grécia quebrou. E aí, todos os times que eu joguei na sequência, tudo quebrado, ninguém me pagou. Então, o pé de meia vai saindo, né? Mas só para contextualizar, para chegar nessa situação do aplicativo. Quando eu resolvo parar de jogar, porque eu recebi uma proposta de um time de várzea. Pô, vem jogar com a gente aqui, nós vamos reverter sua carteira, porque não podia jogar profissional esse campeonato, aí vira amador e aí você pode jogar. Isso quando? 2017, depois do Campeonato Goiano. Joguei o Campeonato Goiano no Rio Verde, e aí depois disso recebi algumas propostas, mas falei, não quero mais. Vai ser mais um clube que não vai me pagar, mais um clube que eu vou ter que botar na justiça. E eu sempre fui muito correto, eu nunca abandonei o clube. Eu cumpro o contrato, acabou o contrato, eu vou pra justiça. Então eu tenho aí acho que 5 ações na justiça contra o clube ainda para receber. E aí quando eu resolvo parar de jogar, falei, não quero mais. Tô casado, com 2 filhos, família para sustentar. E eu resolvo abrir o meu projeto, que é o que eu tenho até hoje, que é o Guerreiro Soccer Training, para treinamento. E eu sempre fui um cara muito ativo. Então, quando eu resolvo abrir o projeto, aí eu fui reformar um galpão lá para iniciar o trabalho, só que nesse meio tempo eu falei, vou fazer o quê? Não gosto de ficar parado. E aí um parceiro meu fazia aplicativo e, pô, mano, eu dirijo aí, mas você não gosta de dirigir? Eu nem sabia de que tava rolando. Não, é só cadastrar aqui, pô, dirige e tal. Eu falei, ô, dá esse bagulho aí, vou fazer, mano, não quero ficar parado. Então eu fazia esporadicamente quando eu tinha o tempo livre, entendeu? Só que nessa os torcedores me conheciam, né, mano? Eu vi a matéria no. Então os torcedores me conheciam. Aí até que um dos torcedores mandou pro UOL, pro site da UOL. E aí o UOL me ligou. O UOL me ligou. Pô, tudo bem, Roger, queria fazer uma entrevista com você e tal. Falei, bora lá. Pô, Eurocopa, como é que foi? Lewandowski e tal. Toda essa resenha que a gente tá trocando aqui. Pra no final perguntar. Ô, mano, é verdade que você tá fazendo aplicativo aí e tal? Falei, não, tô fazendo esporadicamente aí no meu tempo livre e tal. No outro dia, a matéria. Jogador se desilude com o futebol e vira motorista de aplicativo. E aí foi a matéria mais lida do UOL, acho que naquele mês. Foi um choque. Aí a Globo me chamou, Record, eu fiz matéria pra um monte de coisa assim, sabe? E acabou me dando uma moral, tipo, foi aquela coisa reversa, né? A UOL fez a matéria, tipo, pejorativa, colocando, pô, o cara do Flamengo hoje é motorista. Como se você tivesse falido, assim. Isso, não é isso, né? Não, tanto que, e assim, fora isso, denegrindo a profissão. Porque, pra mim, qualquer profissão é profissão. Claro. Você tá tendo seu ganha-pão lá, você tá... É digno, né? Você tá pagando as suas contas direitinho e tal. Enfim, pra mim, eu já tive cafeteria, e aí eu fazia o pão de queijo. Isso quando eu jogava ainda. Eu cheguei a romper o ligamento do joelho aqui, o colateral medial, fiquei 6 meses parado. E eu tava iniciando uma depressão, porque eu queria jogar e tal, não me recuperava. Isso quando? 2015. E aí eu comprei uma cafeteria, só que eu trabalhava nela. Caramba. Eu fazia cafezinho com leite, ia servir lá os caras, porque era dentro de um prédio comercial, lá em Florianópolis. E eu ia na feira comprar os bagulho, porque a gente fazia sanduíche natural, eu assava os pão de queijo, eu era o dono. Mas o dono que tava lá presente trabalhando. Então, assim, pô, mas você é o dono? Os caras achavam que eu era o garçom do bagulho, eu era o dono. Então, assim, o problema do ser humano é esse. É descredibilizar, desvalorizar, entendeu? Então, eu fiquei muito chateado na época por conta disso, por conta do contexto, da descontextualização que eles fizeram para vender. A gente sabe que a mídia é assim e tal, mas eu sou contra isso, entendeu? Não gosto. Eu não gosto do like a qualquer custo, do vender a notícia a qualquer custo. Eu não sou assim. Hoje trabalho com comunicação, como comentarista lá na rádio, e eu nunca vou fazer dessa forma. Nunca vou fazer dessa forma. E aí,
teve essa Pô, repercussão. muito legal você ter essa consciência. Não, e teve essa repercussão toda e tal, e aí eu comecei a reverter pro meu lado. Nessa época, o meu galpão ia inaugurar. O Globo Esporte me liga. Pô, querendo fazer uma entrevista, pô, motorista e tal. Eles queriam gravar comigo dirigindo. Falei, bora, mas vocês vão ter que filmar lá o meu galpão. Então comecei a empreender por isso. Não, a gente filma lá. Globo Esporte filmou lá. Botei marca de empresa lá. Ganhei permuta na mão de obra do meu galpão. Tudo por isso. Falei, bota aí a câmera aí, nós dirige, não tem problema Querem nenhum. fazer sensacionalismo. Sensacionalismo, vamos reverter, eu falei, então. vamos reverter. Aí a Record me ligou. Na época. Ô, vamos fazer uma matéria, vamos, mas vem me gravar no time de várzea aqui que eu jogo aqui, porque eu tô jogando uma bola aqui e tal. Acho que foi a primeira vez que foi uma emissora de televisão lá no clube da várzea lá que tava lá. Então eu comecei a usar pro meu lado. E deu certo, porque dali meu nome deu um boomzinho de novo. E aí comecei com o meu projeto, a galera começou e hoje eu tô há 7 anos com o meu projeto. O Guerreiro Soccer Training, que já virou uma escola de futebol, treinamento para adultos e tal. E vida que segue.